madrugada. Aí ele pegou o neném da rede e começou a me bater com o neném no braço. Ele me enforcou na parede. Eu não sei de onde que o Lucas tava tirando aquela força toda, mas ele me enforcou na parede. Ele me jogou no chão, me jogou em cima da cama. Ele me bateu de verdade. Aí teve uma hora que ele me jogou em cima da cama, que eu sentei na cama e gritei. Você fala que ele te bateu de verdade? Como é que ele fez? Tapa na cara, murro, soco, chute. Tinha um short, ele tirou a minha toalha no meio da rua também. Fiquei só de calcinha no meio da rua também. Aí eu peguei e vesti um short. Nessa hora que ele te agrediu lá, ele te deixou só de calcinha? Ele tirou a minha toalha no meio da rua e me deixou só de calcinha lá. Eu não tava em mim, eu tava bêbado. A única coisa que eu pensei foi em pegar ele. Só isso. Nesta sessão, acompanhamos o julgamento de Lucas de Oliveira Guerra. Ele é acusado de tirar a vida do próprio filho, um bebê de apenas 2 anos, após uma briga com a companheira, Camila, que também o acusa de agressão. A defesa alega que tudo foi apenas um acidente. A acusação aponta para um histórico de violência. Ouça e reflita. Você acredita em Lucas ou ele de fato teria capacidade de matar o próprio filho? Olha só, aqui você tem o direito de não responder pergunta de ninguém, sem que isso aí possa ser usado em seu prejuízo. Como também, em caso de confissão, quanto às autorias que estão sendo imputadas a você, essa confissão ela pode trazer benefício numa eventual condenação. E eu te pergunto, você quer usar o direito de ficar calado ou quer responder as perguntas? Vou responder. Responder, né? Brasileiro, Estado civil, solteiro, casado, viu? Solteiro. Profissão? Mecânico. Você já trabalhou com carteira assinada? Sim, 9 anos. Qual o nome da empresa? Nova Automotiva. Data e local de nascimento? Dia 25/8/99. Aparecida de Goiânia. Estudou até que ano? Eu estudei até o 2º ano. Estou estudando ainda. Isso. Já fez ou faz uso de droga ilícita? Já fiz. Que tipo de drogas? Maconha e pó. Tem quanto tempo você não faz uso? Desde quando eu vim preso. Já foi preso ou processado antes? Não. Nunca teve nenhuma passagem? Não. A acusação aqui, Lucas, são 2 fatos. Um é a morte do filho, Ayrton, por afogamento. E o outro, lesão corporal na sua, então, companheira Camila Aparecida Souza Moraes. Você tem esses 2 fatos como verdadeiros, 2 falsos, parcialmente verdadeiros, como é que é? A única coisa que eu fiz foi empurrar ela em cima da cama só. E peguei meu filho e saí, porque a porta da frente estava impedida pelo divino e eu não podia... Só quero saber se você assume a responsabilidade pela lesão e pelo homicídio. Não. Não, nenhum dos 2. Tá. Você vai explicar isso aí. Você sabe o que tem no processo, as provas já produzidas até agora? Tem conhecimento do teu documento? Não, senhor. Das pessoas que foram ouvidas no processo, tem algum inimigo, alguma inimiga, incluindo aí a Camila? Não. Não. Bom, então vamos retroagir a data do fato lá. Vocês conviviam, então, já há quanto tempo com a Camila? Desde quando ela tinha 14 anos. Quantos anos? 6 anos, não, 2 anos, 3 anos, 4 anos. 3 anos. 3 anos. É mais ou menos. Então, com a Camila, vocês tiveram aí o Ayrton, não é isso? Sim. Como é que era a convivência de vocês durante esses 3 anos aí? Era tranquila. Trabalhava e... Uma vez ela chegou a agredir você? Não, a gente sempre discutia às vezes, mas nunca assim de eu encostar a mão nela, não. Motivo da discussão? Motivo porque tava bêbado. Nós 2 bebia e ela acabava tendo ciúme e nós discutia. Então vamos pro dia do fato. O que aconteceu no dia? Relata aí para essas 7 pessoas que vão fazer o seu julgamento. Eu estava em casa, tinha acabado de sair do serviço. No dia anterior tinha recebido. Aí eu cheguei em casa do serviço, ela falou que queria beber, que era para nós ir na distribuidora. Eu falei, não vou não. Ela, não, vamos, você nunca quer sair comigo? Eu falei, não. Ela insistiu tanto, aí nós fui. Aí chegando lá, ela mandou mensagem para uma amiga dela e lá começou a beber. Aí eu falei, não, vamos embora. Aí nós foi embora. Eu já fui embora bêbada já. Aí chegando lá, aí nós entrou pra dentro, eu continuei bebendo lá, mas lá sozinho. Aí eu peguei e fui pra porta sentar lá. Aí a amiga dela, Ana Júlia, eu tava sentado lá na porta, ela perguntou, cadê a Camila? Eu falei, tá lá dentro. Ela falou, então vou lá chamar ela. Eu falei, pode ir lá. Aí quando ela já saiu lá de dentro, ela já veio pra cima de mim. Você tinha algum interesse na Jamais. Não? Não. E aí?
Aí foi a hora que começou a discussão. Ela chegou, entrou lá dentro, começou a quebrar tudo, começou a jogar tudo no chão. Ana Júlia tava. Presenciou. Aí nós entrou pra dentro, ela começou a quebrar tudo. Aí o meu filho tava dormindo. Aí ela pegou e começou a dar a doida lá, quebrar tudo. Eu só peguei meu filho e queria sair com ele. Porque ele é meu ponto de paz, ué. Pra me aliviar tudo que tinha passado, entendeu? Tudo que tinha acontecido, eu resolvi dar uma volta com ele. E a porta de entrada não era não, era à noite ainda. Eu não me recordo. Não me recordo. Você pegou o filho? Foi. Sim, ele tinha acordado, porque ela tava quebrando tudo. Aí eu peguei ele e quando eu fui sair pelo portão da frente, eu fui impedido de sair, eu fui tentar sair pelo o divino. Saí, ele trancou o portão e falou assim, daqui você não sai. Aí eu peguei e tentei sair pelo fundo. Aí foi onde aconteceu, que eu fui tentar atravessar o córrego, a correnteza tava forte demais, eu acabei desequilibrando e caindo. Ainda eu andei na beirada do córrego pra todo lado pra tentar achar ele e não achei. Aí corre, tava passar mal. Dava não. Não dava. E aí? Como é que foi o momento? Aí eu fui andando, quando eu pus o pé, tinha um buraco lá, eu peguei e acabei me afogando. Aí eu segurei alguma coisa e andei no córrego pra tentar achar ele e não achei. Hã? Corre frio, asfalto? Não, mas como eu tava bêbado, na hora que eu pisei no buraco, se encobria. Aí foi a hora que eu caí e perdi ele. Foi. Aí eu tentei achar ele. Eu fui tentando achar ele, andava de um lado pro outro e nada. Aí eu resolvi ir lá no meu irmão, porque é a única pessoa que, assim, que me veio na cabeça. Aí eu fui pra lá, pra conversar com ele. Não tinha, porque o portão tava trancado. Saiu. Não tem como. Tem a cerca, não tem como. Não era mais fácil pular cerco? Sim, mas a cerca lá não tem como pular, não. Não. Então, com relação a Camila lá, você falou que deu só uma empurrão. Foi só um empurrão em si, quando ela tava dentro do quarto e ela tava assim, beirando a cama. Só. Lesão, gente, como é que ela se machucou lá? Não sei. Porque eu empurrei ela na cama e saí. E depois eu não sei mais o que aconteceu. Sabe? Não encostei a mão dela. Mais ferimento. A única coisa que eu fiz foi empurrar ela em cima da cama, só. Você tinha ingerido o quê, Lúcio? Eu tinha ingerido bebida, cerveja, pinga, tinha fumado, tinha cheirado pó. Sim. Mas mesmo sabendo dessa situação, você pegou o filho da idade do Deus? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Achou que era isso? Desnecessário? Eu não tava em mim, eu tava bêbado. A única coisa que eu pensei foi em pegar ele. Só isso. Não, senhor. Domingo, pergunta. Você está dizendo aí que o menino caiu, né? Quando ele caiu, por que você não voltou lá para poder pedir ajuda, já que estava do lado da casa lá da mãe, do sogro? Sim, eu fui impedido disso. Porque como ele tem uma Não espingarda... impedido disso, não. Depois que a criança sumiu, você não voltou lá, ué. Como ele tinha uma espingarda lá e apontou, como é que eu ia voltar lá? Para poder pedir ajuda desesperado, igual um pai que perdeu um filho, louco, quase morrendo, gritando aos prantos. Aí você foi, pegou um Uber, andou 1 hora de Uber para poder pedir ajuda pro seu irmão. Que tipo de ajuda ele ia dar, sim, na sua cabeça? Me explica aí. Ué, a única coisa que veio na minha cabeça. Porque quem eu ia correr? Não tinha ninguém. Você ia pedir ajuda para quê? Você foi lá pedir ajuda para quê? Isso que eu quero entender. Ué, para esclarecer os fatos de tudo que aconteceu. Ah, tá. Então tá bom, satisfeito. Pela defesa, Lucas, deixa eu te falar aqui. No dia anterior, ou no próprio dia, um pouco antes, tinha chovido? Tinha. A correnteza estava forte? Tava. Quando você entrou? Tava. Certo. Você ficou de que hora até que hora na beira do córrego? A noite todinha. Procurando a criança lá. Isso. E aí você não encontrou? Não encontrei. Certo. Teve essa questão aí de alguém chegar a apontar a arma para você lá no portão? Sim. Tá. Então foi por isso que você não voltou para pedir ajuda para quem tinha apontado a arma para você, né? Foi. Tá certo. Quando você foi lá, quando você saiu do córrego todo sujo, mais ou menos onde ali que você conseguiu, o primeiro lugar que você achou para você pedir algum auxílio? Um posto. Um posto, certo. Um posto. O seu celular não estava precisando não, Lucas? Tava não, tava todo molhado. Tá molhado, tá. E o celular tá no seu bolso? E sim. Tá. Então tá certo. Aí você chegou no seu irmão, lá, você já tinha tomado banho, tinha passado perfume, ou você chegou lá que jeito da casa do seu irmão? Cheguei lá todo sujo. Ah, sim, tá certo.
E aí a sua primeira atitude após o seu irmão te orientar foi justamente procurar as autoridades. Sim, para esclarecer tudo o que tinha acontecido. Ah, tá certo. Só um minuto. Nesse córrego lá tinha algum poço que era mais fundo, tinha uma parte mais rasa? Tinha. Certo. Você tinha intenção de matar seu filho? Tem que Jamais. Para você. Jamais. Isso é importante para os jurados. Ele é tudo na minha vida. Era a única pessoa que eu tinha, agora não tem mais ninguém. Além dele, não tem mais ninguém. Você sabia nadar, Lucas? Não. Quando você atravessava esse córrego, ele dava acesso a uma outra rua? Ou... Sim, ele dava acesso a outra rua. Então a sua intenção era atravessar o córrego e ir para o outro lado da cidade, no caso, no bairro, né? Isso. Com a criança, né? Isso. Certo. Lá o lugar estava escorregadio? Tava muito escorregadio. Lá tinha lua cheia, estava claro ou tava escuro? Tava fazendo frio? Tava. Pode. Lucas. Oi. Bom dia. Bom dia. Não vou te perguntar se tá tudo bem, que como eu disse pra Camila, esse aqui todo mundo já perdeu. A verdade é essa. Quero só esclarecer umas coisas aqui com você. O promotor perguntou por que você não voltou pra buscar ajuda. Você falou que tinha visto uma arma. Sim, eu tinha visto uma espingarda na mão dele me impedindo. Mas na sua cabeça lá na hora, eu preciso que seja muito claro o objetivo pro jurado. Porque ele tá desenhando esse momento na cabeça deles. Deu tempo de pensar em voltar lá ou você só queria achar seu filho? Eu só queria achar meu filho, só isso. Mais nada. Tá. O cenário lá, você falou que estava muito escuro, mas muito escuro o quanto? Dava para enxergar? Não dava para ver nada. Dava para ver nada. Certo. Eu tenho que te fazer essa pergunta também. Quando você cai no poço, que é fundo, nós vamos mostrar aqui no processo para os jurados, né? Nesse poço, você já foi relatado que você não sabe nadar, você acaba tentando segurar alguma coisa e soltando a criança nesse contexto. Isso. Depois que você perde ela, você chega a ouvir choro, alguma coisa nesse sentido? Não. Certo. A Camila esteve aqui e disse que vocês, como você bem relatou, vocês haviam bebido, tudo, e quando chamou a polícia, segundo ela, abre parênteses aqui, o policial olhou para ela e disse que ela estava bêbada e drogada, segundo as palavras dela. Nesse dia, vocês chegaram a consumir droga? Ela era usuária de drogas, alguma coisa? Sim. E o que vocês usavam? Vocês usavam juntos, separados? Como é que era essa história? Nós usávamos junto. Tá. Você tinha um costume de ir nesse córrego aí, no fundo da residência, que passa no fundo dessa residência? Não, fui lá uma vez só. Você foi uma vez? Só uma vez. Como que foi essa situação lá? Você ficou andando na beira do córrego, procurando? Como é que é? Aí eu fiquei andando na beira do córrego para ver se eu achava ele. Aí quando eu vi que eu não achei, aí eu peguei e recorri aonde eu fui. Você foi buscar ajuda a quem você lembrou na hora? Foi. Vai ter uma parte que vai ser bem discutida, inclusive o promotor já até citou sobre isso, essa questão do Uber. Quando você chega nesse posto todo sujo e pergunta pro cara se ele era motorista aplicativo, você falou que ele te cobrou quanto? Ele me cobrou R$100. Entendi. Aí essa corrida que ele fez com você não foi por fora do aplicativo? Foi por fora porque eu tava sem celular e o motorista do Uber, que ele tinha falado que era Uber, tava calibrando o pneu no posto. Esse é um detalhe que eu quero ver com você. O senhor irmão teve aqui, disse que não teria pagado. Quem pagou esse Uber? Eu paguei com dinheiro molhado que tava dentro do meu bolso. E ele não queria aceitar? Ele não quis aceitar. Aí eu bati na portão do meu irmão não tinha acordado ainda. Aí ele disse que estava com pressa, ele pegou o dinheiro molhado mesmo. Certo. Você era seu único filho? Era meu único. E desde quando ele nasceu, você e a Camila moravam juntos, cuidavam dele em conjunto? Sim, desde quando ele nasceu. Acompanhei tudo dele, pré-natal, eu fui em exames, tudo, acompanhei tudo. Você tinha ciúmes do seu filho, um excesso de cuidado com ele? Eu só queria cuidar dele, né? Como todo pai cuida do filho, eu sempre queria cuidar dele. Certo. Você sabe informar, chegou ao seu conhecimento onde que a criança teria sido encontrada? Não. Certo. Lucas, agradeço, excelência, e a defesa
Não tem mais perguntas. Jurados, juradas, querem fazer perguntas? Camila Aparecida Souza Moraes. É isso, Camila? Sim. Camila, você figura como vítima aqui no processo, está sendo ouvida como informante. Eu peço para que você relate aqui só exatamente aquilo que aconteceu, sem aumentar, sem diminuir, para beneficiar ou prejudicar quem quer que seja, certo? Ok. O promotor vai fazer pergunta, os defensores ali e os jurados tiverem interesse, tá bom? Doutor Milton, pois não. Bom dia. Conta pra gente tudo o que aconteceu naquele dia lá. Bom, naquele dia eu fui trabalhar, era um sábado, e eu e o Lucas até tinham comemorado que a gente ia chegar um pouquinho. Podia desligar esse ar aqui pra nós, né? O aluno é aqui, quarta ligado. Sim, vamos. Isso, pronto. Chega pra esse pé. Ô, Isabela, porra, cadê? Aí, De costa na boca. de costas assim. Aí, tipo assim, eu e o Lucas tinham até comemorado que a gente ia chegar mais cedo, porque a gente tava, tipo assim, trabalhando muito, a gente nunca tava se encontrando muito, né? De quem? Eu e ele. Aí tá, era um sábado, beleza. Eu cheguei, era 3 horas, o Lucas chegou 4 horas, aí a gente chegou, tomamos um banho, ele me chamou pra ir na distribuidora que era na esquina de casa, aí a gente pegou e foi na distribuidora que era na esquina de casa. Aí tá, chegou lá, a gente pegou hormônio, nem né, chegou lá na distribuidora, a gente começou a beber, só que eu não bebi tanto. Ele tava bebendo mais que eu. Aí tem uma amiga minha, o nome dela é Ana Júlia. Aí ela passou o ano novo na minha casa. Só um minuto. Vocês moravam juntos? Eu e ele sim. Moravam onde? A gente morava numa chácara, onde tem a casa do meu padrasto, casa própria dele, e no mesmo lote a minha. Ah, tá. É. Então, vocês tinham a casa de vocês separada. Sim, a nossa casa era separada. Vocês Aí- moravam juntos há quanto tempo? A gente morava junto já há 2 anos já. Há 2 anos? 2 anos. Quando você começou a se relacionar com ele, você tinha quantos anos? Tinha 14 anos. Você tinha 14 anos? Sim, 14. Hoje você tá com 17. 17. Sim. Certo. Pode continuar. Aí a gente foi nessa distribuidora, chegou na distribuidora, aí ele começou a beber mais do que eu. Aí ele pediu pra mim ligar pra minha colega, essa amiga minha que tava ficando comigo no ano novo lá. Aí ele pediu pra me ligar pra ela, pra ir pro dei pra lá, eu achei estranho, mas beleza, chamei ela. Na hora que ela chegou lá, ela sentou bem de frente pra ele. Aí ele começou a piscar pra ela na minha frente, dar atenção pra ela na minha frente, tipo assim, daí em cima mesmo. Aí ela percebeu que eu percebi e me chamou pra ir no banheiro. A gente foi no banheiro, ela me falou que ele tava dando em cima dela e tudo. Aí, ok. A gente saiu, eu peguei e falei pra ela, não vou conversar com ele hoje porque ele tá bêbado, não vai dar certo. Amanhã a gente conversa. Só que nisso a gente brigou, a gente discutiu nessa distribuidora. Eu falei, não, vamos embora. E ela ainda tava com a gente. Aí a gente foi pra casa. Na rua da nossa casa onde a gente morava, ela morava também, só que mais pra frente, na esquina da frente. Era a minha casa, aí outra chácara, uma casa abandonada e a casa dela. Aí, ok. A gente foi pra casa, deixou ela na casa dela e foi pra casa. Chegou lá em casa, a gente colocou o neném na área. O Lucas continuou bebendo. Aí eu fiquei triste com a briga, fui pra casa e comecei a chorar lá dentro. Aí a Ana Júlia, do nada, apareceu lá de novo. Um minuto. Quando vocês foram pra distribuidora, vocês levaram o filho de vocês? Levamos. Certo. Sim. Levando no bebê conforto? Levamos um carrinho. No carrinho? Sim. Tinha 2 anos de idade na época, né? Tinha 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses? Sim. Certo. Então tá. Aí a gente chegou lá na casa da minha mãe. Aí eu entrei pra dentro, comecei a chorar porque eu tava triste e ele foi lá pra área. Nem ligou muito pra mim, não. Aí com pouco tempo, eu não tinha conversado com a Ana Júlia, né? Ela tinha perguntado como é que eu tava, eu tinha falado só pra ela que eu tava chateada por conta que a gente tinha brigado. Aí ela já chegou do nada na minha casa, entrou, sentou do meu lado e falou, você acha que eu ia te deixar sozinha? Eu falei, não, eu sabia que você vinha. Aí ela ficou lá do meu lado, vamos lá pra casa da sua mãe, que é bem no mesmo lote, a gente foi. Aí a gente ficou lá um tempão na área, e aí minha mãe deu janta pro neném, o neném comeu, vestiu a roupinha nele, vestiu uma camiseta e uma calça só. Não era de manga comprida não, blusãozinho não. Aí tá, a gente ficou lá, o Lucas continuou bebendo e dando em cima dela na minha frente, exatamente o que ele tava fazendo na distribuidora. Já era umas 11 horas da noite pra meia-noite. Eu tinha que trabalhar no outro dia, eu sou atendente, eu trabalho em padaria, acordo 5 horas da manhã, aí eu tinha que ir trabalhar, era um domingo no caso. Aí ok, deu 11 horas, meia-noite, eu fui deitar. Eu peguei, vesti uma blusa e uma calcinha, fui deitar, coloquei o colchãozinho do berço no chão e deitei no colchão no berço e coloquei o meu filho, tirei do carrinho e coloquei na rede. Ok. O Lucas só apareceu a cara lá na porta, falou pra mim assim que ia comprar mais bebida. Eu peguei e falei, pode ir, por mim tudo bem. E nisso a gente não tinha brigado mais. Aí eu só deitei lá no colchãozinho no chão e fiquei. Aí eu, comecei a cochilar, a menina chega, a Ana Júlia chega com a lanterna do celular na minha cara.
entrando na minha casa já, apontando a lanterna na minha cara. Aí, ok, eu peguei. Ela só falou assim: vem comigo que seu marido tá ali querendo ficar comigo. Aí eu olhei pra ela assim, ela, moço, levanta e vem. Saiu na frente. Aí ela pegou, eu só peguei uma toalha, enrolei na cintura e fui. Aí tá bom, quando eu cheguei lá, aí a minha casa aqui, a outra chácara e a chácara abandonada, eles estavam lá. Aí ele tava atrás do portão. Aí eu fui, eu olhei na cara dele e falei, nossa, que bonita. Aí ele tentou se esconder ainda, só que não deu certo. Aí eu cheguei perto dele, aí eu empurrei ele começou a me bater no meio da rua. Vocês não me arrumam água, não, que eu tô um pouco nervosa. Doutor, Aí ok. Aí nós fui lá pra fora. Aí ele começou a me bater. Assim, eu não tinha força pra medir com ele, então tudo que eu via pela frente eu tacava. Via pau, via pedra, via tijolo e ia tacando. E ele me batendo. te bateu como? Eu taquei nele. Não, como que ele te bateu? Ele veio, foi indo pro meu rumo e eu fui andando pra trás. Ele me batendo, metendo a mão nos meus peitos, me empurrando, metendo tapa na minha cara. Aí beleza, a gente foi dessa casa abandonada até lá na porta da casa do meu padrasto. Aí ele me batendo, aí chegou na porta da casa do meu padrasto, tinha uma muretinha. Eu tropecei nessa muretinha, caí, aí na hora que eu caí, meu padrasto viu. Aí meu padrasto já olhou, já começou o desespero, o povo começou a desesperar. Aí, ok, a gente entrou pra dentro de casa, eu entrei correndo, peguei a bolsa, comecei a colocar minhas roupas dentro e o neném na rede até essa hora. E o Lucas junto comigo, me xingando atrás de mim. Xingava de quê? De tudo, de vagabunda, de puta, dizendo que não tinha me traído. Eu não te traí, me batendo. Aí, ok. A gente pegou, eu colocando as minhas coisas dentro da bolsa e ele acendeu a luz do quarto, o neném deu uma mexida na rede. Aí ele só falou assim pra mim que era pra mim parar de gritar, porque senão o neném ia acordar. Aí o neném já tinha acordado. Aí ele pegou o neném da rede e começou a me bater com o neném no braço. Ele me enforcou na parede, eu não sei de onde que o Lucas estava tirando aquela força toda, mas ele me enforcou na parede, ele me jogou no chão, me jogou em cima da cama, ele me bateu de verdade. Aí teve uma hora que ele me jogou em cima da cama, que eu sentei na cama e gritei. Você fala que ele te bateu de verdade? Como é que ele fez? Tapa na cara, murro, soco, chute, me xingando, me batendo mesmo. Aí tá, e o neném só chorando no colo dele. Aí ok, a gente pegou, eu sentei na cama, e gritei. Aí na hora que eu gritei, ele desceu um socão na minha boca que isso aqui ficou tudo preto. Machucou tudo, inchou minha boca. Aí foi um na minha boca, um na minha testa, comecei a esmagar minha cara. Aí ok, eu peguei e na hora que eu me assustei, meu padrasto já tava lá na porta, já tava falando que ia chamar a polícia, o povo já tava entrando dentro de casa. Aí eu, tipo assim, vesti um short, ele tirou a minha toalha no meio da rua também, fiquei só de calcinha no meio da rua também. Aí eu peguei, vesti um short. Nessa hora que ele te agrediu lá, ele te deixou só de calcinha? Ele tirou a minha toalha no meio da rua e me deixou só de calcinha lá. Aí, ok, eu peguei, vesti o short e fui lá pra área. Na área tava o meu padrasto, tava minha mãe e tava meu irmão. Aí o Lucas segurando meu filho no colo. Aí o meu padrasto foi tentar pegar o Ravi, mas não conseguiu porque ele tava segurando muito forte, apertando o neném assim, a gente ficou com medo de machucar o neném. Aí a gente nem pegou. Aí, tipo assim, eu tentando pegar, eu gritava, eu desesperada, eu tava agoniada, só queria meu filho, ele falando que só ia entregar o neném pra mim. Aí ele entregava o neném no meu braço e puxava de novo. Entregava o neném no meu braço e puxava de novo. Aí, ok. Pegou, ele foi pro fundo da chácara, né? Correu pro fundo da chácara. Aí eu vi ele correndo pro fundo da chácara e eu fui atrás. Quando chegou... Eu com o neném no colo. Colo, sim. Aí eu fui atrás dele, entendeu? Descalço mesmo, me machuquei toda, vixe. Aí, ok, chegou no fundo dessa chácara, tinha um barranco. A gente ficou no pé desse barranco. Qual era a distância lá da casa de vocês no fundo dessa chácara? Eu não sei te informar, mas eu acho que uns 500 metros ou mais ou menos isso. Daqui até onde, mais ou menos? Até lá na rua? Até lá na rua, sim. Não, acho que menos. Ali na escada ali. É mais ou menos isso, não era tão longe, não. Certo. Aí, ok, a gente foi pro pé desse barranco, chegou no pé desse barranco, eu só pedi meu filho, pedi, ele só falou assim, olha, a gente tem que mudar daqui. Aí eu falei, a gente não, você tem que mudar daqui, entendeu? Eu e meu filho não, só quero meu filho, só isso. Aí ele pegou e tava segurando o neném, ele pegou e falou assim, olha, sobe lá em cima agora e fala pra sua mãe não chamar a polícia. Aí eu subi lá em cima na hora que eu tava indo e olhando pra trás. Ele tava atrás de mim. Eu indo olhando pra trás e ele atrás de mim. Aí ele, beleza, chegou bem no pezinho de limão. Tipo assim, tem um pezinho de limão aqui. É só subir mais um pouquinho e chegou na chácara. Aí foi nesse pezinho de limão. Eu olhei pra trás, ele ainda tava lá. Eu corri na frente. Quando eu subi lá pra cima, que eu não olhei pra trás mais, a sirene da polícia já tava lá. Aí eu fui avisar ele que a polícia já tinha chegado, entendeu? Ele falou pra poder você avisar. Pedi pra minha mãe não chamar a polícia porque ele ia subir lá pra cima, entendeu? Aí eu fui avisar pra ela não chamar a polícia pra ele poder subir lá pra cima, pra poder ficar, né? Mas não, a polícia já tava lá. Quando eu desci de novo pra avisar ele que a polícia já tinha chegado, ele já não tava lá mais.
simplesmente. Aí eu, tipo assim, eu desesperei, eu fui lá embaixo, eu chamei e falei, ó, a polícia chegou, mas vem pra cá, pelo amor de Deus. Eu não escutei choro, eu não escutei nada. Simplesmente, quando eu subi lá pra cima, os policiais olhou na minha cara e disse que eu tava bêbada. Falou que eu tava bêbada, que eu tava drogada, que não sei o quê. E eu chorando porque ele tinha me batido muito. Aí eles falaram assim que se achasse ele ia prender ele, que não sei o quê. Entendeu? Aí, ok. Eu peguei e esperei. Aí deu 1, 2 horas da manhã, nada. Sentei lá na área de casa e esperei eles voltarem. Preocupada porque tava frio, preocupada com meu filho, eu tava toda machucada. Eu ligava pra ele, ele não atendia, eu tava sem crédito. Eu liguei pra minha prima, pedi pra minha prima, pelo amor de Deus, perturba. Não para enquanto ele não atender. Não, perturba, moço, vai, fica em cima. Aí ela ligou, mas ele não atendia de jeito nenhum. Aí eu esperei, eu não dormi. Minha mãe Você foi... falou que o neném tava até sem meinha, né? Tava sem meia, tava só de calça, tava com uma blusa de manga curta. O neném tava... Ai, aí tá, ok, eu tava preocupada, né, que tava frio. Aí eu fiquei esperando nada. Aí eu tinha que trabalhar às 5h30 da manhã. Deu 5 horas, eu fui tomar banho. 5h30 tava pronta, chamei meu Uber e fui pro trabalho. Ruim, toda machucada, mas tipo assim, com a cabeça pensando que eles iam voltar ou que eles estavam em algum lugar, entendeu? Aí, ok. Pegou, eu fui trabalhar, chegou na padaria, eu não consegui ficar lá. E, tipo assim, eu perguntei pro patrão se eu podia ir embora, porque na minha cabeça o Lucas tava na casa do meu irmão, esse, inclusive, que achou o corpo do meu filho. Eu achei que ele tava na casa dele, porque normalmente quando a gente brigava, ele ia pra lá. Então, que quando eu cheguei lá, que eu vi que o Lucas não tava lá, que eu já desci a baixada com um sentimento ruim. Já chorando já. Mas na hora que eu cheguei lá, que eu abri o portão, que eu vi que o Lucas não tinha nem passado por lá. Você foi trabalhar? Isso. Aí lá eu pedi pra ir embora, porque eu não tava conseguindo trabalhar, tava muito preocupada. Aí eu desci pra casa do meu irmão. Não fui pra casa, entendeu? Fui pra casa do meu irmão, esse que achou o corpo do meu filho. Fui pra lá pra perguntar pra ele se o Lucas tava lá, porque normalmente o Lucas ia pra lá quando a gente brigava, entendeu? Aí, ok, eu fui pra lá, cheguei lá, abrindo o portão já entrando, ia perguntando se o Lucas tinha passado por lá, eles falaram que o Lucas nem passou por lá. Quando me falaram isso, meu mundo acabou. Eu já veio na hora na minha cabeça. Aí eu liguei pros parentes dele tudo, falei que o Lucas tinha sumido, falei que eu não sabia onde ele tava, que ele tinha sumido com meu filho. E eles pegou e falou só assim que o Lucas não tinha aparecido lá, que ninguém sabia do Lucas. E meu irmão pegou e desceu comigo pra chácara. Na hora que a gente chegou lá na chácara, eu troquei meu uniforme, vesti uma blusa normal. Por quê? Porque a gente ia na delegacia, né? Na hora que eu vesti a camiseta, eu peguei uma sacola, coloquei uma peça de roupa do meu filho, coloquei fralda, coloquei dinheiro pra comprar lanche pra ele. E na minha cabeça o Lucas estava escondendo meu filho em algum lugar. Na hora que eu abri a porta do carro pra entrar no carro, a irmã dele me ligou, Luciana, com a voz muito cínica, bem calma, bem tranquila, me dizendo que o Lucas tinha perdido meu filho no rio. Rio, eu pensei, rio, não um corguinho que bate aqui, né? Aí eu pensei, rio, aí eu desesperei, meu mundo caiu, eu nem me toquei na hora, só vi meus parentes pegando o celular da minha mãe e descendo lá pra baixo, o fundo da chácara. Aí a gente procurou o corpo, procurou, não achou, a gente pôs na cabeça o quê? Não, tá escondido com ele em Trindade. Por quê? Porque falou com muita calma. Aí, ok, fomos, eu subi lá pra cima, vesti um vestidinho, entrei no carro e fui pra delegacia. Chegou na delegacia, a gente começou a... Tipo assim, eu cheguei lá, eles falaram pra mim que o máximo que eles podiam fazer por mim era abrir um boletim de ocorrência, por conta que o Lucas tinha me batido, querendo ou não. Falou que podia abrir um boletim de ocorrência apenas. Não ia dar como desaparecido porque, querendo ou não, ele era pai do meu filho. Ele não ia fazer nada com meu filho, não ia matar o meu filho. Então, tipo assim... Mas na hora que eu entrei pra falar com o escrivão, eu já contei a história toda do que tinha acontecido. Aí na hora que puxou o nome do Lucas, viu que ele tava se entregando na delegacia de Trindade. Aí o povo já ficou doido, aí já me levou pra fazer corpo de delito, já me levou na delegacia de Trindade, foi uma correria danada. E foi isso. Aí depois disso a gente foi fazer... Foi o quê? Foi reconhecer o corpo, foi enterrar meu filho. Que horas que o seu filho foi encontrado? Ixi, eu não sei a hora direitinho. Não, durante esse intervalo, você falou... A irmã dele que falou pra você, né? A irmã dele falou assim, ele perdeu o neném. Foi, acabou a mais cínica do mundo. Você perdeu o neném. Falou só assim, o Lucas chegou aqui, senta aí, Camila, senta e respira. Você tá bem? Eu falei, lógico que eu não tô bem, que eu tô sem meu filho. Aí ela falou, então senta e respira. Eu tenho que te contar um negócio. Aí eu posso contar. Então, o Lucas chegou aqui em Trindade, chegou aqui todo molhado, dizendo que tinha perdido, que foi atravessar o rio com o Ravi e perdeu o Ravi no rio. Simplesmente, ela me falou desse jeito.
Com uma voz muito cínica, bem calma, e a gente não acreditou. Não acreditou na hora, de jeito nenhum. Aí depois disso, quando a gente chegou na delegacia, que eu fui falar com o escrivão, que ele puxou o nome do Lucas lá e que ele tava se entregando na delegacia de Trindade. Aí ligaram pro celular da minha mãe e falou que o corpo de bombeiro já tava lá. Aí minha mãe olhou pra mim e falou, realmente ele deu um sumiço no corpo do seu filho. Acho que com uns 15 minutos, contadinho de relógio, ligou de novo, falando que tinha achado o corpo dele. Que, tipo assim, tinha encontrado o corpo dele a 2 metros pra baixo do lugar onde nós estávamos, entendeu? 2 metros. 2 metros, 2 quilômetros, 2 metros, nem sei direito. Certo. Só sei que foi longe. Foi num poço, entendeu? O córrego em si, ele é muito rasinho. Muito. Eu só tenho a parte funda dele, mas pra ir pra parte funda dele é muito difícil. Tem muitos troços, entendeu? O córrego lá, quando chove, a enxurrada leva muito concreto, essas coisas pra lá. Então é bem difícil. O local de acesso do corpo do meu filho foi encontrado muito embaixo. Não tinha como ele só falar que tava indo atravessar o rio. Não tem como. Atravessar aquele córrego é fácil. Já tava chovendo? Não, mas tava muito frio, muito frio, muito frio. Certo. Tava com o tempo fechado pra chover. Mas aí depois... E depois disso daí, os parentes entraram em contato com você, alguma coisa? A gente ligou pra mãe dele quando achou o corpo do neném. Aí a mãe dele falou que era problema dele, né? Que foi ele que causou isso, então é problema dele, que ele que tinha que resolver. Os parentes dele não mostrou remorso nenhum, nem luto no perfil não colocou. Não fez nada, não falaram absolutamente nada, então eles não falaram nada. Os parentes dele não tentou contato, nada. Nada. Certo. Ele tinha essa mania de ficar com raiva de vocês, sair com o menino? Quando a gente brigava, sim, ele pegava meu filho, mas só que ele pegava, dava um voltinho no quarteirão, aí voltava. Ele já voltava com o neném dormindo, o neném já tava tranquilinho, e voltava já com a cabeça fria, então a gente já ficava mais de boa. Sempre, era sempre desse jeito. Certo. Só que sim, a gente brigava muito. E não foi a primeira vez que ele me bateu, ele já tinha me batido antes também. Quando Já te bateu outras vezes? Já me bateu antes, quando meu filho tava com 15 dias de nascido. Foi a primeira vez que eu vi que ele tinha me traído de verdade. Aí, a gente chegou em casa, era 12 horas da manhã, o neném pequenininho. Aí, na hora que a gente chegou, ele entrou, fechou a porta, trancou tudo e tirou a roupa toda. Eu não sei por que ele tirou a roupa toda, mas ele começou a me bater. Aí, teve uns 2 ou 3 tapas que ele me deu, que ao invés de pegar na minha cara, bateu na minha cara e bateu na cara do neném, porque eu tava tentando amamentar meu filho. E a vez que ele me bateu assim também, eu sentei na cama pra amamentar meu filho, ele sentou na minha frente, simplesmente começou a bater na minha cara e dizer que não tinha me traído. Sempre era isso. Ele me batendo e falando, eu não te traí. Entendeu? Eu não traí você. Era desse jeito, sempre. E ele, sempre que a gente brigava também, sempre que eu tentava terminar, sempre que eu falava de ir embora, ele sempre falava, você pode ir, mas o filho é meu. Você não leva ele daqui, você não tira ele daqui, entendeu? Aí ele falava pra mim que se me perdesse, ele não tinha mais nada pra perder também. Entendeu? Que a vida dele era eu e o neném. E falava sempre, que o neném era dele, que eu não ia tirar o filho dele de jeito nenhum. Nunca. Por isso que eu nunca tinha terminado, mas muitas das vezes eu sentava na cama com ele, sempre. Podia estar de boa, a gente podia estar feliz, eu sentava, eu falava, cara, vamos terminar, vamos separar, não tá dando certo, porque você tá me traindo, você tá fazendo isso e isso. E ele sempre falava, você pode ir embora, você pode pegar seu trem e ir. O filho é meu, o neném é meu. Aí você pensa, eu não trabalhava. Eu sabia que você não... Sim, eu só tava com ele por causa do neném, e inclusive ele sabia disso, que eu só tava com ele por causa do neném. Ele sabia muito bem que eu não amava ele mais, de jeito nenhum. Só que o que eu tava tentando? Eu tava tentando começar a trabalhar, ter uma estabilidade pra pegar meu filho, mesmo que a gente fosse brigar na justiça por conta disso, entendeu? Eu ia ter meu filho. Aí, tanto que eu já tinha começado a trabalhar, já tinha 2 semanas que eu tava no serviço, só 2 semanas. Aí eu tinha começado a trabalhar, ele tava trabalhando, a gente tava se estabilizando, tava ficando bem. Só que o amor dentro de casa, aquela paixão, aquele trem, não tinha mais. A gente convivia junto, mas a gente se amava, a gente não se amava. Ele era uma mania muito feia de ficar com ciúme demais do meu filho, entendeu? Ele tinha muito ciúme do meu filho. Toda vez que ele chegava, que eu tava feliz com o neném, vamos supor, o neném mexia no lixo ali, por exemplo. Eu era uma criança, né? Mexia no lixo ali. Aí eu ia lá, pegava na mão dele e trazia. O Lucas não, o Lucas já ia na mãozada. Já batia nele. Aí o neném ia lá, abria o armário, derramava, sei lá, uma farinha de trigo. O Lucas ia na mãozada também. Eu sabia parar pra admirar o momento, entendeu? Ele não. Ele já ia batendo. Já bateu no meu filho de chinela. Eu sabe por que eu e o Lucas tava brigando tanto antes? Porque o meu filho, sempre que eu ia pegar meu filho da rede de manhã cedo, meu filho tava com a orelha toda roxa. Não era roxinha, não. Era machucada. Roxa, de verdade. E eu tava perguntando pra ele sempre se era ele que tava fazendo aquilo. Ele falava pra mim que não era.
falando que era a rede que tava machucando a orelha do neném. Sempre. Tanto que, tipo assim, eu acho que uns 2 dias antes dele matar meu filho apareceu todo roxinho, com o braço roxo, com a orelha toda roxa. Eu perguntei pra ele, perguntei se tinha sido ele, briguei com ele. Falei, olha, não é porque você cresceu apanhando que você tem que ensinar batendo, não. Sempre. Sempre conversava muito com o Lucas, sempre. Nossa. Satisfeito. Pensando no acusado Lucas, doutora Cláudia. Não tô enxergando. Queria saber se tem água pra ela aí, se ela quer. Aqui tá na frente. Não, pode ficar aí. Ótimo. Camila, primeiro, a gente gostaria de se dirigir a você com muito respeito. Você já fez seu depoimento, doutor promotor. Saiba que eu só quero clarear alguns pontos que eu fiquei com dúvida, estava um pouco difícil de ouvir de cá, mas prometo ser bem pontual. Vou me dirigir com muito respeito a você. Essa aqui é uma situação que todos já perderam, tá? Eu gostaria de te perguntar o seguinte: você havia dito que lá na casa da sua mãe passa um riacho no fundo, você tinha dito aqui? Tá mais pra um brejo mesmo. Um brejo? Um brejo mesmo. Certo. Aqui não deu pra eu visualizar, mas você falou que ele lá no fundo da casa bate aonde? Mais ou menos de fundura? Aqui, assim? Mais ou menos aí. Sim, estourando aqui. Certo. O local mais fundo foi onde o corpo do meu filho foi encontrado. O lugar mais fundo que tinha no colo. O local mais fundo. Sim, era 1 metro e pouquinho só. Entendi. Eu gostaria de te perguntar o seguinte: você falou que lá tem alguns poços, né? Sim. Os poços costumam ser fundos? Não tão fundos, não chega nem a me cobrir. Tem. E muito menos o Lucas. No máximo que assim, ó. Entendi. A gente já tinha ido lá, inclusive, nesse córrego. Vocês iam com muita frequência? Não, a gente tinha ido lá só umas 2 vezes Umas só. 2 vezes? Sim. Entendi. O Lucas, você sabe me informar se o Lucas sabia nadar? Ele disse pra mim que não sabia. Entendi. Você Só chegou que- a conversar com ele depois desse fato? Não, depois de tudo que aconteceu, não. Ah, então ele tinha te falado que não sabia nadar em conversas anteriores, enquanto vocês Sim, ainda eram conversa- casados. Isso. Só que a gente já tinha banhado em córregos bem fundos, com bastante correnteza, e ele saiu super bem. Não se afogava, sabia, sabe? Ficar bem tranquilo no córrego. Entendi. Eu gostaria de saber de você o seguinte: lá era um local que, quando chovia, tudo, era um local escorregadio lá na beira do córrego? Não era escorregadio desse tanto, não, que ele falou, não. Não, né? É porque assim, não é ele que fala, é porque eu peguei essa pergunta no seu depoimento. Tinha, mas era, tipo assim, tem mais concreto, mais Entendi. pedra, Entendi. entulho. Lá de noite costuma ser muito escuro. Nessa noite era Totalmente muito breu. escuro. Totalmente? Totalmente breu. Não tem luz de nada, de nada. Entendi. Você falou que chegou aí 2 vezes, tudo. Vocês chegaram aí alguma vez lá à noite, Não, antes desse dia? à noite não. A gente só ia de manhã, ficava umas 2 horas lá só pra banhar mesmo, quando tava muito calor, e voltava. Entendi. Sempre. Entendi. Eu só segui aqui. Quando você chegou a receber essa notícia, você chegou a receber da irmã do Lucas, foi isso? Sim, da Luciana. Entendi. E na hora que você teve ciência de tudo que aconteceu, você, por um momento, te pergunto, você chegou a pensar que poderia ser um acidente? Olha, tipo assim, eu tava pensando que tinha sido um acidente na hora que aconteceu, porque querendo ou não, né, ele era meu marido, né? Eu não amava ele realmente não, mas jamais passaria na minha cabeça que ele teria feito isso. Então, eu quis processar na minha cabeça por tudo que era um acidente. Eu não foi um acidente, foi um acidente. Aí eu cheguei na delegacia de Trindade, conversei com o policial, ela me abraçou, me disse um monte de coisa, aí eu peguei e falei assim, por favor, eu te imploro, me dá mais um motivo, diz, eu quero ouvir da sua boca. Não foi um acidente, né? Foi verdade. Aí ela pegou e falou, olha, ele chegou aqui, ele tava muito doido, entendeu? De droga, que não sei o que, ele não tava normal. E ele, em certo momento, sim, admitiu que tinha tido um surto e tinha colocado seu neném na água. Quem falou isso? Um policial lá da delegacia de Trindade. Certo. Aí eu peguei e falei assim, então não foi um acidente. Aí pronto, depois que ela me falou que realmente não tinha sido um acidente, Certo. Aí- Então, você tomou para si que não havia sido um acidente com essa fala do policial. e quando eu olhei pra cara dele também. Entendi.
Lá na delegacia de Trindade, eu consegui olhar na cara dele e eu tava chorando, eu tava desesperada. Ele me olhou com um olhar normal, frio, Ele como sem se ele reação. tivesse- sem reação, como se não tivesse feito nada. Em Certo. momento nenhum também eles disseram pra mim que ele se arrependeu, que ele não falou nada. Só Os que, policiais, no caso. sim, os policiais no caso. Entendi. É, essa questão do Lucas, vocês tinham costume de brigar muito enquanto os relacionamentos? Sim, só que as nossas brigas nunca, a gente não se batia, a gente não É mais quebrava discussão. nada. Sim, E ele tinha o costume de, enquanto nessas brigas, nessas discussões, sair com a criança para e depois voltar? sim, Ele tinha saía, aí dava uma volta no quarteirão, esfriava a cabeça e voltava. Normalmente, quando ele voltava, o Ravi já tava quietinho, já tava dormindo. Eles dois, eles tinham uma comunhão, eles eram bem tranquilos um com o outro, sabe? Só que o Lucas sempre mostrou que ele tinha ciúme do meu filho. Sempre mostrou, sempre deixou isso claro. Certo. E é uma pergunta, é uma dúvida minha mesmo. Você, como mãe, vai poder me explicar para mim, para os jurados. Esse ciúme que você diz, ele pode ser confundido aqui como excesso de cuidado, na sua opinião, como mãe que conviveu com ele? Tipo assim, um relacionamento tóxico e tal. Não, um excesso de cuidado, ou não. Ah, sim, com certeza. Sim, Olha, teve vez de eu ir trabalhar. Tipo, eu tava trabalhando no Garavelo. Aí eu vim trabalhar no Garavelo e deixei o Ravi com o Lucas. O Lucas trancou meu filho dentro de casa. Tipo assim, se trancou com ele dentro de casa, não deixou o neném sair nem pra casa da avó dele. O neném tinha o costume de ficar lá. E quando eu cheguei em casa, o Lucas tava bêbado. Eu acho que ele tinha cheirado, eu não sei. Tava drogado em cima da cama, dormindo, meio acordado, tava meio ruim. E o meu filho chorando, todo cagado, todo sujo. E eu chegando no serviço. entendi. Esse dia ele estava com a criança. Eu tava bêbado, embriagado lá, jogou meu filho de qualquer jeito. Entendi. Essa situação foi perto dos fatos? Essa situação que você acabou de narrar? Deixa eu ver. Ah, sim, tinha pouco tempo. Pouco tempo? Sim. Acho que um mês no máximo. Eu demorei a ficar no serviço. Então, o Lucas era usuário de droga também? Eu já vi ele cheirando peixe muitas vezes. Você é usuário? Não. Já não, foi? senhor. Não, senhor. Desculpa a pergunta, só para esclarecer mesmo. Nas vezes que o Lucas saía, então, ele sempre costumava sair com a criança, esfriava a cabeça e voltava. Você falou que estava Às vezes, ele ia pra casa do meu irmão. Aí, tipo assim, nas últimas vezes em si, quando a gente tava brigando, ele só tava indo pra casa do meu irmão. Certo. Aí ele ia pra lá. Só para esclarecer, é o Thiago? É o Thiago, esse mesmo. Aí ele ia pra casa do Thiago, conversava com o Thiago e voltava pra casa. Sempre. E nesses momentos que ele saía com a criança, você falou que a criança chegava às vezes até dormindo? Sim, chegava dormindo. Sempre chegava dormindo. Descansadinho, sempre. Certo. E uma dessas vezes que ele saiu, isso aqui é muito importante a gente entender, ele chegou a agredir a criança em uma dessas vezes que ele saiu para esfriar a cabeça? Não, nunca eu vi. Nunca? Nunca. Mas só que ele batia no Ravi, sim. Sim, mas dessas vezes que ele chegou a sair, ele chegou a agredir o seu filho? Certo. O Ravi tinha muito medo dele. Toda vez que ele chegava do serviço, o neném já corria pro meu rumo, já subia em mim. Quando era pro Lucas pegar ele, na hora que o Lucas pegava, ele começava a chorar. Começava a desesperar de verdade. Entendi. Quando ele saía com o Ravi, ele já tinha ido para a beira do rio alguma vez, do Corvo alguma vez? Não, não tinha. Ele sempre saía pela porta da Sempre frente? pela lá? porta da frente. Sempre ia na rua, sempre dava uma volta na rua, sempre ia pra casa do meu irmão. Entendi. Era coisa de 1, 2 horas? Ou Menos nem isso, né? no máximo meia hora, 40 minutos, ele já estava em Já casa. voltava tudo certo? Era coisa Então, rápida mesmo. certo. Nesse dia da briga, você sabe me relatar para os jurados qual que foi a hora que teria acontecido o empurrão, a briga lá no interior da sua residência? Foi de madrugada. Madrugada? Sim, de madrugada, de 1 para 2 horas da manhã. E aí, você disse que chegou um momento que gritou. Sim, tipo assim, eu tava aguentando calado, entendeu? Ele tava batendo, tava dando, mas eu tava calado, eu não tava gritando. Aí teve um momento que eu não aguentei, foi a hora que ele me jogou na cama. E aí, eu seu padrasto acordou nessa hora? Não, o meu padrasto, ele já tinha visto o Lucas me batendo na porta de casa. Foi a hora que eu caí. Então ele já estava acordado antes, seu padrasto. Meu padrasto tava todo mundo dormindo, tava a luz tudo apagada. Aí quando, tipo assim, o Lucas disse que só ia sair pra comprar bebida, entendeu? Aí eu não liguei, eu deixei.
Aí todo mundo deitou pra dormir, todo mundo quieto, todo mundo calado. Aí do nada a menina chegou lá me chamando, falando que ele tava lá, entendeu? Chamando ela. Aí eu saí, aí quando eu voltei, ele me derrubou. Eu tava já fazendo barulho, lógico, né? Entendi. A menina chegou dentro da sua casa? Ela chegou, abriu o portão, abriu a porta da minha casa e entrou dentro da minha casa. Qual que é o nome dessa moça? Ana Júlia. Ana Júlia. Sim. Aí, então, na hora que tem essa briga, já que vocês saem lá da porta, quando vocês estão no interior da sua residência, vocês vão pro interior da sua residência? Sim. Aí, então, o seu padrasto já tinha acordado, sua mãe... Aí o povo já começou a sair lá de dentro. Aí meu padrasto já tava com o celular na mão na porta lá, bem na rua, já falando que ia chamar a polícia. Já tava com a polícia na linha já. Já tava chamando. Sim. Nesse momento que tava chamando a polícia, você se recorda se o seu padrasto chegou a ficar no portão pra a polícia chegar e o Lucas ainda continuar Sim. lá? Aí meu padrasto ficou lá no portão. Ficou no portão, Sim. pro Lucas não sair. Isso, pro Lucas não sair também. Só que o Lucas, ele foi lá pra baixo da chácara. Tipo assim, ele desceu tão rápido que ninguém lá nem viu. Só eu que vi ele descendo correndo. Entendi. Você sabe me falar se... eu sei que é uma situação... se o promotor tá a entender que é uma pergunta subjetiva, doutor, se ele aparentava estar com medo, assustado... Só nervoso. Ele tava Nervoso. cheiradão. Isso é fato, ele tinha cheirado. Você tinha visto ele cheirado? Sim, eu vi ele cheirando também. Entendi. Ele tava cheirado. Entendi. E depois de tudo isso, depois que eu enterrei o meu filho, já que eu tinha dado minhas entrevistas, meus depoimentos, tudo, aí eu vim descobrir que ele tava com dinheiro trocado dentro de casa, um monte de nota Dinheiro trocada. trocado? Trocadíssimo, Entendi. sim. Depois me falaram que ele tinha envolvimento com facção, ele tem um símbolo do PCC nas costas, não sei se vocês chegaram a ver também. Entendi. Me falaram um monte de coisa, que ele tinha envolvimento com tráfico, que ele Deixa eu te traficava. Certo, deixa eu te perguntar. Ele, nessa época, ele tava trabalhando de quê? Ele tava trabalhando numa loja de roupa de bebê. De roupa de bebê? Sim, E era carteira assinada? carteira assinada. Certo. Outra situação que eu queria saber com você. Nessa época que você estava nesse relacionamento, você tinha dito que tinha momentos conturbados, momentos que ficava muito tranquilo. E eu gostaria de saber, em juízo, você afirmou que estava até legal. Nessa época, nesse corte, estava um período que estava mais tranquilo o relacionamento de vocês? Tipo assim, o nosso relacionamento em si, ele já tinha acabado, entendeu? Ele já tinha esfriado. Só que a gente tava se dando bem. Porque a minha promessa de ano novo pra ele, inclusive, foi essa, que eu não ia ficar pegando o celular dele mais. Aí, ok. Ele chegava todo dia, parava na porta da minha casa, ficava mexendo no celular por horas. Aí depois entrava pra dentro de casa. Mas nesse período, então, você estava até tranquilo. Sim, tava até tranquilo, mas tava aquele... Já tava cansando, né? desconfiança, sabe? Já tinha tempo que eu já tava querendo ir embora já. Para finalizar, Camila, você me relatou que nesse dia estava muito frio. Muito frio. Muito frio. Você lembra se choveu no dia posterior? Eu acho que choveu um dia antes, ou Um foi dia 2 dias, antes? sim. Choveu? Sim. Uma pergunta que eu tenho que fazer aqui, a gente fez o estudo, mas você que morava lá, quando chovia, ali era o local de aumentava o volume do corguinho lá? Tipo assim, descia um monte de coisa no córrego. Descia? Entendeu? Sim. Entendi. Só que lá é meio que um barranco. O barranco barranco. lá é super alto, não tem como descer. Entendi. Devagarzinho. Entendi. Não, eu esclareceu bastante a situação aqui. Novamente, agradeço por você ter vindo aqui, esclarecer os fatos para os jurados. E a defesa não tem mais perguntas, excelência. Muito obrigado. Querem fazer sem pergunta, podem encerrar então. Professor de Oliveira Silva Guerra. Isso? Sim. Quando? Parentesco ali com o réu, Lucas. Sim, meu irmão. Bom, vou pedir para você falar, não, aliás, você falou. Está sendo ouvido como informante. Eu peço aqui que você relate só aquilo que você teve conhecimento sobre o fato. Ou sobre a pessoa do Lucas, seu irmão, e da vítima, certo? Das vítimas, tá bom? Certo. Os defensores vão fazer pergunta, promotores e jurados que tiverem interesse. Pode guardar. Ou não, doutores. Obrigado, excelência. O Anderson, me escuta bem aqui? Sim. Tudo bem? O Anderson, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor, bem específicas mesmo, que o senhor não presenciou os fatos, né? O senhor só viu o pós, né? Sim. Quando o Lucas chegou lá na casa do senhor, ele chegou apavorado? Ele foi assim, ele foi de Uber lá pra casa, aí ele pegou e bateu lá no portão de casa, eu tava dormindo e escutei. Aí ele foi lá no meu sogro.
É verdade. Sim, pode pôr isso aqui, ó. Perdão. Isso. Deixa eu refazer a pergunta. No momento que o Lucas chegou na casa do senhor lá, todo sujo, né? Qual foi a reação dele? Ele estava preocupado? Ele estava muito assustado pelo fato que aconteceu. Certo. Ele chegou lá sujo, limpo? Ele estava todo sujo, com a roupa toda suja de barro. Mais ou menos que hora que ele chegou na sua casa? Se o senhor lembrar, mais ou menos. Ele chegou lá em casa por volta de 7h30 a 8 horas da manhã. O senhor chegou a pagar alguém que levou ele lá? Não, ele falou que foi de Uber. Ele disse que pagou R$100 pro Uber levar ele lá. Ah, entendi. Certo. Após os fatos, após ele ter retratado o senhor, qual foi a orientação que o senhor deu para ele? Eu falei para ele, pelo fato que aconteceu, era melhor ele se entregar e não fugir. Aí eu peguei e dei uma roupa para ele, falei assim, você vai tomar um banho, não vai na delegacia, você vai se entregar. Ele, não, então só se você for comigo. Eu peguei e fui junto com ele lá na delegacia se entregar. Certo. O que você acha? Ô Anderson, bom dia. Bom dia. Eu quero só esclarecer um ponto com você aqui. Ele chegou na sua casa, era por volta de que horas? Eram às 7h30, 8 horas. Entendi. Você falou que ele estava todo sujo, então ele tinha acabado de chegar desse riacho aí. Tinha, que estava todo sujo de barro, a roupa ainda estava meio molhada ainda. Eu vou te fazer uma pergunta muito objetiva e importante para os jurados. Você traga isso para nós. Eu peço que você seja muito verdadeiro na resposta. Tá. O Lucas em algum momento falou para você que ele teria matado o próprio filho? Não. Ele disse que o povo fechou o portão, não deixou ele sair pelo portão, então o caso ele foi sair pelos fundos, que tem o córrego. Aí, ao atravessar o córrego, ele disse que pulou com o menino dentro do córrego para atravessar. Aí o menino começou a afogar, aí ele soltou o menino para segurar em algum lugar, aí depois ele segurou em algum lugar, foi procurar o menino, não achou o menino mais. Entendi. Sem mais perguntas, senhores. Muito obrigado. Você sabe a distância lá de onde que ele estava até lá na sua casa? Dão quantos quilômetros? Porque R$100 de Uber, né, velho? Deve ser longe pra caralho, né? Ele igual dá uma hora de viagem. 1 hora de viagem? 1 hora de viagem. Você é pai? Eu sou pai? Não. Não. Aí você estava falando que ele pegou 1 hora de viagem para poder ir lá, para poder pedir ajuda? Foi que eu tô entendendo, porque do lugar aonde a criança perdeu, falou que o portão estava trancado, era próximo. Então por que ele não voltou lá desesperado, igual um pai, gritando, berrando, falando que tinha acontecido com o filho? Preferiu pegar o Uber, ficar 1 hora de viagem para poder chegar lá para você e falar, ó, eu acho estranho assim, quando a gente fala assim, é melhor você se entregar, a gente só se entrega por algo que a gente fez de errado. Agora, quando você mandou ele se entregar, você pensou o quê? Não, porque eu não pensei que ele matou o menino. Então, pensei que foi um acidente. Foi se entregar para quê? Porque ele não estava querendo ir na delegacia. Eu peguei e falei que eu ia levar ele. Ah, tá bom, satisfeito. Tem mais? Juradas, sem pergunta, podem encerrar. Lucas de Oliveira Guerra foi condenado a 28 anos e 7 meses de prisão em regime fechado. A justiça entendeu que ele matou o filho de apenas 2 anos de forma cruel, além de ter agredido a companheira. O júri reconheceu que o crime foi cometido por motivo fútil, com extrema violência e sem chance de defesa para a criança. A pena inclui também 3 meses por lesão corporal no contexto de violência doméstica. O réu seguirá preso e não poderá recorrer em liberdade. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!